Só, a LEP estabelece que a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições da sentença, tá? Ou da decisão criminal, pode ser qualquer decisão criminal, para proporcionar as condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Então é para proporcionar a ressocialização daquele indivíduo, né, pessoal? Vamos a mais um artigo aqui, ó, o artigo 45. Pode ser básico, mas se te confunde na prova lá, tu te esquece. Olha só, não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Aqui a gente está tratando do princípio da legalidade. Cabe lembrar também que a tentativa de falta ela é punida como se o ato fosse consumado, então ela é punida com a mesma pena. Também aqui a gente tem que as sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado, tá? Aqui também, ó, é vedado o emprego de cela escura. Se na questão falar que a pessoa ou o indivíduo ele foi punido e foi posto em cela escura, você marque que isso aí não pode acontecer, tá? Marque errado, dependendo da afirmativa, tá? Artigo importantíssimo que vai estar na sua prova. Olha só. O condenado ao cumprir pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido, será, quer dizer que é obrigatoriamente submetido ao exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários para a adequada classificação e com vistas à individualização da execução penal. Então esse exame criminológico aqui, ele é para a individualização da pena, tá bem? Olha só, ele é obrigatório para quem está cumprindo regime fechado, olha só. Vamos ver o parágrafo único aqui, ó. Poderá, ou seja, é facultativo, ser submetido o condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto. Tá? Então, o exame criminológico ele é obrigatório para quem tem regime fechado, ele é facultativo para semiaberto. Não confunda que o exame criminológico ele é para a individualização da pena. Não confunda o exame criminológico com a identificação do perfil genético, tá bem? Olha só, diz o artigo 9º da LEP. Isso aqui vai estar na sua prova aqui, ó. Pode marcar um asterisco, vai estar na tua prova, depois tu me cobra. Olha só, a identificação obrigatória do perfil genético é mediante extração do DNA. Olha só, a identificação do perfil genético deverá, é obrigatório ser realizado aos condenados que cometeram crimes dolosos, praticados com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra a vulnerável. Então, esses aqui será obrigatório o exame criminológico. O objetivo da identificação do perfil genético, tá? O objetivo dele é abastecer o banco de dados do Estado, tá bem? Com o perfil da pessoa, tipo, cometeu um crime ali, tem sangue no chão, aí pode fazer um teste de sangue, comparar com o banco do Estado e saber se foi aquela pessoa ou não que cometeu o crime. Tipo FBI, sabe? Muito importante aqui, a chance de cair na sua prova é grandíssima, tá? O trabalho do condenado tem como dever social e condição de dignidade humana. Esse trabalho terá finalidade educativa e produtiva, ou seja, mais uma vez tentando buscar a ressocialização do indivíduo. Observação grande aqui que o condenado por crime político e o preso provisório, eles não estão obrigados a trabalhar, tá? E olha só, o condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho, na medida de suas aptidões e capacidade. Então, condenado em definitivo por sentença transitada em julgado, ele é obrigado a trabalhar, exceto o político. Aqui, vamos ao direito do preso, tá? Olha só, é direito do preso e internado uma remuneração adequada, mediante prévia tabela, que nos termos do artigo 29 da LEP não poderá ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Na sua prova ele falará que não poderá ser inferior a um salário mínimo, mas isso está errado. Ele poderá ser inferior ao salário mínimo, ele não poderá ser inferior a 3/4 do salário mínimo, tá bem? A jornada de trabalho, tá? Ela não será inferior a 6 horas e nem superior a 8 horas. Então a jornada de trabalho ela tem que ter no mínimo 6 horas de trabalho, tá? Tem descanso nos domingos e descanso nos feriados. Então, tanto o regime fechado quanto o regime semiaberto, eles podem trabalhar no externo, que é um novo tópico que pode cair. Olha só. Tratando-se de preso em regime fechado, poderá ser atribuído trabalho externo, somente em serviços ou obras públicas, realizadas por órgãos de administração direta ou indireta, ou entidades privadas também podem, né? Desde que tomadas as devidas cautelas. Então, aqui, é obrigado ser tomadas as devidas cautelas contra a fuga
e em favor da disciplina. Tem que ter uma observação bem grande aqui, que o limite máximo de número de presos será de 10% do total da obra empregada. Ou seja, se numa obra tem 100 funcionários, 10% de 100 é quanto? 10. Então pode ter 10 funcionários, pode ter 10 presos trabalhando nessa obra. Meus amigos, esse tópico vai cair na tua prova. Esse tópico é novíssimo, teve alteração pelo pacote anticrime, capaz de ter umas 2 ou 3 questões desta prova. Vamos analisar aqui este artigo. Ó, vou coraçãozinho aqui porque isso aqui vai cair na tua prova. Depois tu me cobra. Me chama no Instagram, comenta no vídeo, depois tu me cobra. Olha só, a pena privativa da liberdade, ela será executada de forma progressiva. Se perguntarem na prova ou afirmarem que ela vai ser cumprida de forma regressiva, tá errado, tá? Ela será cumprida de forma progressiva, transferência do regime menos rigoroso, tá? Tu vai estar no fechado, tu vai pro lado fechado, pro semiaberto, de forma progressiva, tá bem? Então ela vai ser determinada pelo juiz, né? Pelo juiz da execução, quando preencher os seguintes requisitos. Preste atenção, 16% da pena se o apenado for primário e tiver cometido o crime sem violência ou grave ameaça. Então, um primário em furto, ele cometeu um crime sem violência ou grave ameaça. O reincidente, tá? 20%. Aí temos aqui 25% se o apenado for primário e tiver cometido um crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, um primário em roubo, ele terá que cumprir 25% da pena para poder progredir de regime. E 30% o reincidente em roubo. Lembre-se, tente associar o crime para associar as porcentagens. Mas previsões aqui, ó, 40%, tá? Aqui já é crime hediondo. Isso aqui pode ter grande chance de entrar a prova esse índice. 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado. Não esqueça que o tráfico ilícito de entorpecentes é crime equiparado a hediondo. 40% se primário. 50%. Esse aqui é um índice bom. É um índice bom de cair de prova. E aqui pode vir uma questãozinha também, que eu vou até botar de roxo. 50% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com o resultado morte. Então, com o resultado morte é 50% se ele for primário, tá? E é vedado o livramento condicional. Ele não vai ter livramento condicional neste caso. Ele vai ter só a progressão de regime, com 50% da pena. B, tá? Com 50% o condenado por exercer comando individual ou coletivo de organização criminosa por prática de crime hediondo ou equiparado. E C, o condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada. 50%. São 3 hipóteses que tem grande chance de cair na sua prova. 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Ou seja, ó, o primário é 50% na prática de crime hediondo ou equiparado. E o reincidente é 60%. 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Então, com resultado morte, se ele é reincidente em crime com resultado morte de crime hediondo ou equiparado, é 70% da pena, vedado o livramento condicional. Aqui vai estar na tua prova também, tá? Agora sim, este tópico eu vou botar outro coração aqui, porque este tópico vai estar na tua prova certíssimo. Permissão de saída e saída temporária. Vamos aos requisitos. Olha só, na permissão de saída. A permissão de saída, ela independe de prazo. Tu pode sair a qualquer momento, tá? Pelas condições que eu vou falar agora, daqui a pouco, tá bem? Olha só. Já a saída temporária, ela tem que preencher alguns requisitos, tá bem? Os requisitos da saída temporária são os seguintes. Para te ter a saída temporária, tu vai ter que ter um comportamento adequado, tá? Ter cumprido no mínimo 1/6 da pena se tu for primário e 1/4 da pena se tu for reincidente. Tá bem? Tem que também ter compatibilidade do benefício com a pena. Olha só, pode ser concedida aos que cumprem pena em regime semiaberto. Então a saída temporária é objetivamente para aqueles que cumprem pena em regime semiaberto. E a permissão de saída? Qual é a diferença da saída temporária para a permissão de saída? Então a permissão de saída, ela pode ser concedida aos condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e aos presos provisórios. Olha só, a permissão de saída também ela deve ser concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso.
Então, tipo, tu não precisa esperar um pedido ao juiz da execução penal. Pode fazer o pedido diretamente ao diretor do estabelecimento penal, ou seja, o preso passou mal e tal. Aí o diretor tem que oferecer uma permissão de saída. Sem precisar pode comunicar ao juiz depois, mas sem precisar pedir autorização do juiz. Tá bem? Olha só, a saída temporária, ela é obrigatoriamente concedida pelo juiz da execução ou vice-UMP e a administração penitenciária. O prazo da permissão de saída é o prazo de duração necessária à finalização da saída. Então, teve que sair para ir no hospital, teve um infarto, alguma coisa, vai lá no hospital, trata, melhorou do infarto, passou um mês lá em repouso, volta. É pelo tempo necessário. Já a saída temporária, olha só, é até 7 dias, podendo ser renovada por mais 4 vezes durante o ano. Ou seja, pode ter 5 saídas temporárias no ano. O prazo mínimo de 45 dias de intervalo entre uma saída e a outra. E quando se tratar de frequência, curso profissionalizante, olha só, ensino médio e superior, o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades. Aí tu cumpre essas atividades e volta, tá bem? Aqui na saída temporária não há escolta, né? Não esquecemos que a saída temporária é regime semiaberto, não há escolta, não tem vigilância direta, tá? Mas pode ocorrer de sair com monitoramento eletrônico, tá bem? Aqui sim, ó, há necessidade de escolta no caso de permissão de saída. Hipóteses. Na saída temporária, que será para o regime semiaberto, as hipóteses serão as seguintes: visita à família ou frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como a instituição de segundo grau, tá? Na comarca do juiz da execução. Tem que ser obrigatoriamente na comarca do juiz da execução. As hipóteses de permissão de saída: falecimento ou doença grave do cônjuge, companheiro, descendente ou irmão. Olha só, falecimento é doença grave do cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Ou necessidade de tratamento médico, tá bem? Se esse vídeo ajudou vocês, espero que deixe seu like, se inscrevam no canal e muito obrigado.